Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Desenvolvimento Quântico. Eu sou a Thalita Martins e hoje estamos voltando com essa série de vídeos aqui no canal. Eu estive ausente por alguns momentos porque eu estava internada com Covid-19 e é sobre isso que eu quero falar hoje. Como foi a minha experiência internada com Covid-19 e o que eu aprendi com tudo isso que eu passei. E devido a questões de produtividade, aqui no canal, toda terça e quinta às 19 horas, eu sempre colocava um vídeo. Mas a partir de agora, eu vou colocar o vídeo uma vez por semana, que serão as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. E toda semana vai vir um vídeo novo para falar com o teu coração, com a tua mente, para que você expanda a sua consciência, eleve a tua espiritualidade e desenvolva o ser quântico que existe dentro de você, ok? Então anota aí na agenda, toda quinta-feira às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá. Talvez você não saiba, mas eu estive por 8 dias internada com Covid-19. E foi um processo que eu precisei passar, porque como eu sempre dizia aqui, eu sempre digo nas minhas lives, eu digo aqui no canal, tudo nós criamos para as nossas vidas. E a nossa vida é resultado de toda uma criação que vem do nosso inconsciente. Há alguns tempos atrás, eu já havia dizendo, para os meus familiares, para os meus filhos, que eu estava precisando parar, eu queria ir para um retiro, ficar 10 dias em silêncio, porque eu sentia uma necessidade de poder expandir um pouco mais minha consciência e ter um encontro com a minha essência. Mas devido à correria do dia a dia, o trabalho, os atendimentos, cumprindo a agenda, e gravando aulas e tudo mais, não foi possível eu parar. Mas eu já havia criado esse momento para que eu pudesse parar. E foi quando eu precisei parar no hospital, Mas quando eu fui parar no hospital, eu já falei em alguns vídeos, em algumas lives, eu senti muito medo. Eu senti medo, eu senti desespero e por algumas vezes eu achei que eu não voltaria para casa. E eu falava até com algumas enfermeiras, que eu chorando falava, será que eu vou voltar? As enfermeiras falavam pra mim, mas por que não? Mas por que não? É muito mais pessoas que se recuperam do que as pessoas que morrem. As próprias enfermeiras e médicos falavam pra mim. Mas quando a gente está vivendo uma situação como essa, principalmente onde nós estamos vivenciando tempos em que a mídia, em que o sistema está colocando medo, está colocando pânico, está colocando pavor na sociedade, é difícil a gente racionalizar, é difícil a gente tomar controle da consciência. Porque eu estava no medo. Afinal, tudo que se ouve falar nas mídias é de pessoas morrendo o tempo todo com Covid. E eu não tô negligenciando os fatos nem os números, que existem sim pessoas morrendo com Covid. Mas existem muito mais que também estão se recuperando com Covid. Tá entendendo onde eu quero chegar? Dentro da física quântica, é uma ciência que comprova que nós estamos o tempo todo criando nossa realidade.
Então, nós podemos criar e mudar tudo. E não existe alguém que tenha morrido que foi fora do tempo. Tudo tem um tempo certo e tudo está acontecendo como deveria acontecer. Não existe algo nas nossas vidas que aconteceu ou que deixou de acontecer que não era para estar ali. Tudo está acontecendo porque precisa acontecer. Porque um dia foi criado. Isso é colapso da função de onda. Isso é ciência comprovada. O que nós estamos vivenciando esse tempo de pandemia foi o que a humanidade, nós em conjunto criamos com os nossos egoísmos, com as nossas faltas de amor, com a nossa falta de carinho, de afeto, de amor ao próximo. Nós estamos criando tudo, o tempo todo. Mas quando eu estava ali no hospital, eu não tinha essa consciência nos primeiros dias. Eu só pensava que eu ia morrer, eu tinha medo, eu estava no oxigênio, lutando para respirar e minha saturação não estava contribuindo. Eu ouvindo os médicos falarem para mim que se não melhorasse a minha respiração, eu teria que descer para UTI para ser entubada. E eu não queria ser entubada porque eu sabia que ali só eram as máquinas que poderiam fazer algo por mim. Mas eu sabia que eu poderia fazer por mim. A minha mente poderia fazer por mim se eu assumisse o controle da minha mente. Mas eu não estava tendo forças para assumir o controle da minha mente. Até que uma noite, muitas pessoas me mandaram mensagem de orações que estavam me enviando reiki, curas, luz, energia. Muita gente mandou muita mensagem de carinho, de afeto. Pessoas que se importavam comigo. E aquela noite, uma voz muito forte dentro de mim só falava pra mim: Thalita, reage. Reage, Thalita. Reage. E a única coisa que eu tinha era a minha mente pra poder reagir. Porque o meu corpo tava fraco, porque a gente não sente fome, né? Eu tava sem fome, eu não tava comendo. Eu tava sem nutrientes necessários no meu corpo. E eu lá com aquela máscara de oxigênio e aquela força dentro de mim, aquela voz que falava: Thalita, reage. Foi quando eu falei: eu não sou a minha mente. O mundo tá no caos, no medo, no pânico. Tem muitas pessoas morrendo. A mídia só mostra o caos, o pânico e o terror. Mas por outro lado, tem muito mais pessoas se recuperando deste vírus do que pessoas que estão morrendo. E os próprios médicos me disseram isso no hospital e os enfermeiros. Nós recuperamos mais pessoas do que vemos pessoas morrer. Mas a mídia não quer que a gente pense nisso. Por quê? Porque existe um sistema que tem como objetivo controlar a tua mente. E como se controla a mente de uma pessoa que está fortalecida com sua opinião própria? É difícil. Então eu preciso gerar o quê? O caos, o medo, para você se tornar dependente de alguma coisa. E eu sabia de tudo isso porque é tudo isso que eu ensino. É tudo isso que eu falava. E daí eu comecei aos poucos a dizer para mim mesma: eu não sou a minha mente. Eu assumo o controle. Eu criei essa situação. Então eu crio a cura. E eu comecei a buscar dentro de mim uma fé inabalável. E quando eu digo fé, eu não quero dizer nada de cunho religioso, porque fé
é um ato de você acreditar naquilo que você não vê. O que eu estava vendo naquele momento era uma Thalita fraca, sendo dominada pela mente, e estava cada vez pior o seu estado de saúde. Os meus pulmões foram 50% afetados pelo Covid. Eu me canso ainda, a recuperação é um pouco longa, eu tuço bastante ainda algumas vezes ao dia, mas tudo isso é um processo. Eu acredito que logo em breve eu me recupero muito antes de um ano. Mas os meus pulmões estavam muito afetados e ali tinha uma Thalita fraca. Ali tinha uma Thalita que estava se deixando levar pela mente. Mas quando eu comecei a assumir o controle, entender que eu não era a minha mente, mas que eu podia controlar e dominar minha mente, eu comecei a dizer para mim mesma: eu não sou a minha mente, eu posso muito mais, eu posso me curar, eu posso criar uma nova realidade. Foi quando tudo começou a mudar ao meu redor. E mais uma vez eu vivenciei na prática tudo que eu ensino. E eu vi o quanto é real aquilo que eu ensino. Onde eu falo que a nossa mente, nós não somos nossa mente. E nós temos o poder sobre a nossa mente. E nós temos o poder de cura dentro de nós. Se nós deixarmos assumir o controle da mente. E não se deixar de ser dominado pela mente. E isso não é fácil. Não é fácil. É difícil. Mas eu te garanto que não é impossível. Foi difícil para mim. Mas não é impossível, porque aqui estou. Para dizer para você que você é o criador da tua história. Você é o criador da tua realidade. Você é o criador da tua vida. Não se deixe levar pela influência da mídia. Não se deixe levar pelo que os outros estão dizendo. Cada um tem sua história. E cada um está exatamente vivenciando o que tem que ser vivenciado. O universo não está fora do controle. Ninguém está partindo porque não devia partir. Mas a dor é grande porque o nosso ego se apega. E nós não queremos um ente querido partir. É muito doloroso. Mas saiba de uma coisa. Que quanto mais você se desprender do medo, se desprender do caos, se desprender do pânico, mais você consegue ter resiliência, mais você consegue expandir a tua mente para entender e aceitar tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu não estou dizendo para você que você tem que ignorar uma pessoa querida que se foi. Não. Chore. Viva seu luto. Se você perdeu alguém no meio dessa pandemia, é um direito seu. Você é um ser de emoções. Mas não se deixe levar pelo caos, pelo medo. Porque você cria a sua realidade. E quanto mais existe uma sociedade amedrontada, mais motivos virão para continuarmos tendo medo. Então, existe o medo, mas existe a fé. E a fé é a ausência do medo. É você acreditar naquilo que você não vê. Existe a doença. E existe cura também. Existem pessoas morrendo com este vírus. Mas existem pessoas muito mais se recuperando. Existe a dor, mas existe o amor. Existe o sofrimento, mas também existe a alegria. Então foque
a tua mente em tudo aquilo que há de bom. Porque há coisas boas também acontecendo. Basta você olhar e dar significado bom a tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Você pode olhar para uma situação e achar que aquilo é um motivo da sua derrota, mas você também pode olhar para a mesma situação e ver que aquilo é o motivo do teu crescimento e que é aquela dor, aquele sofrimento que vai fazer você crescer na vida. Tudo depende do significado que nós damos para a situação, ok? Eu espero que você tenha conseguido entender a mensagem desse vídeo. Deixe aqui seu comentário, o que você achou. Curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem de esperança e entender que diante do caos existem soluções, existem cura, existe a fé, existe a esperança. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. Nós nos vemos toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.